Fala aí pessoal, tudo bom? Eu recebi uma dúvida muito legal aqui nos comentários do YouTube. Não esquece, você pode sempre colocar suas dúvidas aqui embaixo ou sugestão de tema. Aqui no caso somos dois. O Ronaldo vai aparecer aqui na tela agora para você ler comigo. Mandou a seguinte pergunta: gostaria que fizesse um vídeo ou respondesse por aqui, lá nos comentários. Eu preciso mesmo deixar a operação pegar o meu stop ou posso zerar no dedo antes disso acontecer? Qual a diferença? E se eu perceber que a operação vai voltar antes do meu alvo, ou seja, está chegando perto do alvo dele e vai começar a voltar, posso zerar no dedo ou levo o meu alvo para mais próximo do que, ou seja, baixo o meu alvo para bem perto de onde está a oscilação para ele logo pegar a minha ordem? Desde já agradeço. Ele fez uma bagunça com tudo ali e a gente vai tentar resolver isso agora. Porque essa dúvida do Ronaldo, muito provavelmente, durante o seu dia operacional, durante aquele frenesi do pregão, essa dúvida deve bater por aí também. Eu tenho certeza. Então vamos consertar, porque isso abre portas para problemas seríssimos na Bolsa de Valores. Vamos consertar isso agora. Fica de olho na aula. Eu vou responder as dúvidas do Ronaldo, lembrando novamente que sempre que você tiver alguma dúvida ou quiser pedir um tema de uma aula legal, bota aqui embaixo nos comentários. Então olha só, Ronaldo e todo mundo que está me ouvindo. Todas as vezes que a gente entra numa operação, só para a gente contextualizar, eu vou começar respondendo como ele fez várias dúvidas, né? Foram várias perguntas dentro de uma só. No primeiro momento ele perguntou assim: eu preciso mesmo deixar a operação pegar o meu stop ou eu posso zerar no dedo antes? Olha só, o Ronaldo e pessoal, todas as vezes que a gente entra numa operação, antes de você entrar numa operação, eu estou tirando aqui do ponto de partida que você vai operar usando uma técnica, certo? Eu vou usar essa técnica assim, usar técnicas de banda de Bollinger, de Price Action, ou até mesmo a minha técnica, a estratégia Sakura. Quando você se prontifica a seguir uma técnica, qualquer mudança que você fizer dentro dessa técnica é um erro. A menos que você tenha testado e visto a validade de você, por exemplo, no seu caso, na sua primeira dúvida, antecipar a saída do stop. Você falou assim: poxa, todas as vezes que eu tentei antecipar, sei lá, de 40 vezes, 30 vezes eu consegui antecipar esse prejuízo que seria total, eu antecipei com a saída e deu certo, porque logo depois dessas 40 vezes, 30 vezes, teria me estopado e teria piorado a situação indo embora contra mim. Quando você tem dados na tua mão de um teste que você fez com uma base, né, de números e de situações que você fala assim: poxa, de 40, 30 deram certo. E não de 4, 2 deram certo. É muito pouco. Você tem que pegar uma quantidade enorme de dados para validar, para que você possa falar assim: olha, eu estou fazendo, mas não é na base do achismo. Quando eu li a sua pergunta e cheguei nessa parte, de cara, sabe, Ronaldo, me deu a entender, me passou uma percepção de ansiedade e de preocupação em tomar mais um stop. Provavelmente, não estou dizendo que é, mas provavelmente, uma probabilidade alta, é isso. E você está aí acenando com a cabeça, falando: realmente, o Leonardo acertou. Eu não quero tomar mais um stop e eu quero evitar que o stop seja maior. Só que aí a gente entra no ponto que eu vou começar a explicação a partir de agora. Se você entrou numa operação, seja ela qualquer, vamos pegar um gráfico que você entra aqui, ó. Por exemplo, você entrou numa compra, acabou de dar uma compra para você, seja ele o motivo qual for. Quando você clica no botão de comprar e vender, você está clicando automaticamente, mentalmente, com a aceitação de tudo que vai acontecer na sua operação, não é? Ou você simplesmente compra e vende a torta direita sem fazer nenhum sentido. Aí a gente tem que realmente puxar o freio de mão e você tem que entender que você vai perder teu dinheiro sem nem entender o que está acontecendo, que é, infelizmente, a grande maioria das pessoas perdem dinheiro na bolsa e não fazem ideia do que aconteceu, não é? Mas olha só, vamos pegar esse exemplo. Entrou numa compra, seja ele o motivo qual for. Entra uma conformidade automaticamente mental de que se você entrou numa compra, tem que ter um stop. Cadê o menos S, que é o nosso menos stop, né? O campo negativo, aonde vai ficar? E automaticamente entra uma conformidade que existe um momento X de você sair no gain. Ele tem que ter. Você não pode entrar numa operação e falar assim: quer saber? Eu vou comprar aí, uma hora eu saio, quando tiver bom o suficiente eu saio. Aí é loucura. Aí acontece aqueles casos de você sair ganhando 55 pontos e o movimento era de 700. Quantas vezes vocês não fazem isso, não é? De forma errada. É porque você não tem um alvo definido.
Talvez você não tenha, talvez a técnica que você está usando não tenha, se livra dela, traz uma nova técnica, porque isso não tem futuro. Tudo isso entra numa conformidade com o clicar de um botão. Se quando você clica no botão, você entra nessa conformidade toda, e aí o mercado começa a andar contra você, e você fala assim, ai, vou tomar mais um stop, cara, que saco. Quer saber? Dane-se, eu vou encerrar essa operação, vou encerrar a operação aqui. Quando você faz isso, por isso que eu falei que há grande chance de ser a sua ansiedade, preocupação em levar mais um stop. E é um erro tremendo, porque você tira de você mesmo a conformidade com a operação que estava desenhado, com a estrutura da operação, que eu já falei aqui N vezes. Cadê a estrutura da operação? Quando você antecipa um stop, você diz para você mesmo, você começa a bagunçar esse meio de campo. Você fala assim, ah não, a estrutura da operação de eu esperar ser estopado aqui, porque poderia sim existir uma probabilidade do mercado andar contra e ele ter até 5 pontos antes de bater na minha ordem, aqui no caso o mini índice, 5 pontos, ele se move, dele andar até lá e ter chance de voltar a subir. É por isso que o meu stop estava naquele lugar. É por isso que, sei lá, você que usa média móvel, o seu stop estava atrás de uma média móvel. É por isso que o outro que usa Fibonacci, o stop estava atrás de um nível de Fibonacci. É por isso que eu uso a estratégia Sakura, o meu stop estava atrás de uma barreira de preços. Para que a gente permita o mercado oscilar contra a nossa operação, contra o nosso desejo e nossa necessidade, mas por um movimento esquisito do mercado. E ele tem até aquele valor 5 pontos antes para oscilar e para depois subir tudo e buscar o nosso gain. Acredite, isso acontece. Eu estava tentando achar, sabe, Ronaldo, uma operação que eu fiz no gráfico de minutos, no gráfico de 10 minutos, lá por volta de 2019, em algum momento nesse ano, onde eu fiquei 5 pontos de ser estopado. Exatamente esse momento aqui, que eu estou desenhando como um exemplo. Eu fiquei 5 pontos de ser estopado. Eu estava operando com todos os meus alunos da minha sala durante o pregão. E ficou 5 pontos, estava super tenso a operação. E em 5 pontos ele voltou tudo e eu saí com um lucro de mais de 300 pontos. Eu não tenho essa operação para te mostrar, super procurei no meu Instagram, mas eu não sei onde está. Mas eu vou te mostrar hoje. Eu fiz uma operação que vai exemplificar o que eu quero te dizer. Olha essa operação aqui que eu fiz. Eu sei, vocês adoram ficar impressionados com os lucros. Para de olhar para o lucro e olha para onde você tem que aprender. Antes de você ter um lucro como o meu, você tem que aprender o que eu estou te ensinando, certo? Essa operação aqui aconteceu no gráfico de 40 pontos. Já falei sobre esse gráfico aqui para vocês, fiz até a live. Ela funciona assim, olha. É o 222. Inclusive, essa aula de 222 eu dei para vocês. Fiz para ajudar a todos vocês. Procura aqui no canal. Então ela diz o seguinte, olha. 222. Quando ele fecha o segundo candle, eu entro na venda. Eu fiz a minha venda aqui. Deu a venda. O meu stop é assim, olha. São 200 pontos, como é 40 pontos, cada barra dessa tem 200 pontos. 200 pontos para cima, mais 200 pontos para cima. Então o meu stop, eu vou botar ali uma reta certinha para te mostrar aonde ficaria o meu stop, ó. Vou pegar a máxima desse candle, ó, máxima 350. Então 200 a mais, 300, 450, 550 é o meu stop. Vamos botar lá em 550 uma reta do próprio Profit Chart. Espera aí. Aqui ficaria 550. Vou baixar agora, olha. 550 é meu stop. Então, olha só. Ele me deu venda aqui. Mas vamos supor que tivesse me dado venda antes. Que não aconteceu. Eu deu venda e foi direto pro gain. Beleza, foi super bom para mim. Mas o que eu quero explicar é... Vamos supor que eu tivesse dado venda antes. Significa que ele teria oscilado até lá em cima, perto do meu stop. E depois buscado o meu gain. Se eu olho para a operação, estou falando que não aconteceu aqui, tá bom? Mas estou dando um exemplo. Se eu tivesse dado esse mole de falar, poxa, fiz uma venda, e eu julguei que era melhor ter saído e não esperado um ponto de oscilação que eu já previa que poderia acontecer, você passou a operar através de uma sensação de que eu acho que vai ser melhor, eu acho que vai dar certo, eu acho que é melhor antecipar o meu gain. O ponto que eu quero chegar é, não existe essa história de você antecipar a sua saída. É um erro. Você vai ser infeliz para sempre na Bolsa de Valores se você fizer esse tipo de atitude. A gente nunca antecipa uma operação. Aqui não aconteceu, né? Aqui no caso eu entrei na venda e ele pipocou para baixo, dando o meu gain de 400 pontos, saí da operação e tchau. Mas muitas vezes acontece.
Ah, olha só, fui eu só falar daquela história dos 5 pontos eu tive gain, lembra? Que sem querer eu acabei de achar, olha só, vou mostrar pra vocês. Acabei de pegar isso aqui no meu Instagram. Essa foi uma postagem que eu fiz em maio de 2019. Vê, por 5 pontos eu não fui estopado. A operação funcionou assim, olha. Eu tive uma venda nessa operação. A venda estava aqui, ó, nessa linha vermelha, tá vendo? Aqui foi a venda. E foi uma venda por aqui. O mercado andou contra, andou contra, andou contra, andou contra. Parou 5 pontos. Então esse aqui é o meu stop, o meu menos S. Estava em 625. Então o mercado chegou em 620, parou. E olha o que ele fez. Logo depois caiu, 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 ficou de lado e depois, olha, buscou o meu gain lá embaixo. Aqui eu já estava ganhando 4.995. Tá aí o exemplo, olha. Por que a gente não antecipa a saída? Não existe isso. Que esse exemplo fique gravado na tua memória para que você sempre entre de conformidade com o que você está fazendo. A sua segunda pergunta foi: e se eu perceber que a operação vai voltar antes de atingir o seu alvo, posso zerar no dedo? Isso é um outro erro tremendo que você não pode fazer de forma alguma. Lembra do que eu acabei de falar? Que existe uma conformidade sua com tudo que está acontecendo? Talvez você queira fazer isso, você e outras pessoas que têm essa vontade. Para quem não entendeu, essa é a minha venda. O meu objetivo era 2 barras para baixo. Então ele está falando o seguinte: e se eu estiver então operando e o mercado fizesse assim, ó, fizesse uma barra, fizesse um pouquinho e já quisesse voltar, eu posso então zerar a operação? Isso para mim é um erro tremendo, é a falta da sua técnica, onde você está usando o stop móvel e a movimentação de stop para o 0 a 0. Por isso que você está preocupado. Ronaldo, eu não sei o que você está fazendo por aí, mas me assusta um pouco e eu espero que essa aula, essa nossa conversa, que está bem mais direcionada para você, né, para as tuas dúvidas, ela te sirva como um norte. Você tem que parar o que você está fazendo por aí, urgente. O que está faltando você fazer? Olha, está faltando você determinar, e qualquer pessoa que esteja com esse mesmo problema, o ponto aonde vou fazer de novo a estrutura da minha operação. Tem uma aula aqui sobre isso, sobre estrutura de operação. Vai assistir. O meu stop estava ali em cima, lembra? Qual é o momento aonde, andando a meu favor, lembra, o meu gain está aqui, aqui é o mais, onde eu vou ganhar. Qual é o momento aonde eu ando com o meu stop e diminuo o risco da operação? No caso dessa operação aqui minha, foi quando ele andou a primeira barra para baixo. Então, quando ele fez assim, ó, andou essa barra, eu peguei o meu stop e andei uma barra para baixo. Então, aqui eu reduzi o meu problema em metade. Estou com metade do meu stop, agora foi resolvido. Isso cria na gente uma tranquilidade operacional que você não fica preocupado em ele agora não ir mais uma e agora ele começou a querer voltar um pouquinho, eu vou zerar. O pensamento nunca pode ser esse. Você tem que trabalhar de forma padronizada. E padronizada não é fazer isso aí que você está querendo fazer, que é um achismo puro. Agora eu vou voltar. Então eu vou ficar. Hoje eu estou mais confiante, então eu não vou ficar. Cadê a padronização da coisa? Se você não fizer isso, se todo dia não for igual, se tua forma de pensar não for igual a todo momento, a toda operação, a consistência jamais vai vir. É mais fácil você ser consistente para perder dinheiro, né, no prejuízo. Será que é isso que está acontecendo por aí? Depois que você estabeleceu na sua técnica qual é o momento de você andar com o seu stop para reduzir o problema, você tem que também estabelecer qual é o momento que você traz a sua operação para o 0 a 0 financeiro. No meu caso seria assim, olha, lembra, o meu stop agora está aqui porque ele andou uma barra. Se na próxima barra, quando ele andasse metade, ó, metade da próxima barra, lembra, o meu alvo está logo aqui, ó. Então ele andou 1,5 barra, tá vendo, meia? Eu pego o meu stop e boto no 0 a 0. Quando ele andou essa metade para baixo, eu boto no 0 a 0. 0 a 0, quando eu falo, gente, é ganhando 10 pontinhos. Então, ou seja, distante 10 pontos do meu valor de entrada, que é para eu pagar emolumentos, taxa de liquidação e corretagem, se a sua corretora tiver corretagem como a minha tem. Nisso já não tem problema. Agora não existe nenhum tipo de problema, porque se realmente o mercado quiser voltar, aí é problema dele. O seu dever como um trader profissional é não perder dinheiro, saca? E não perder dinheiro é chegar desse ponto. Olha, eu baixei o meu stop e reduzi o problema. Agora, eu reduzi de novo o problema e já nem é problema, porque eu estou ganhando pelo menos 10 pontinhos. É o meu 0 a 0 financeiro. Leonardo, mas você vai ver o mercado voltar tudo? Sim. Você não pode operar no achismo. Você não pode operar cada dia com um sentimento diferente. Você tem que tirar seu sentimento da jogada. E tirar o sentimento da jogada é ser assim, ó. Ser pura e simplesmente fiel à sua técnica. E agora não tem o que fazer. Ou ele anda metade para baixo e te dá o gain final,
ou ele sobe e te dá 0 a 0. E 0 a 0 é ótimo, é uma vitória tua. Simplesmente o mercado não ajudou. Aqui nesse caso foi mais fácil. A operação correu lá para baixo e eu tive meu gain. Espero que essa aula tenha te ajudado. Espero que eu tenha respondido com precisão as suas dúvidas. São dúvidas importantes. Essas dúvidas é o alicerce de todo mundo aqui. Todos nós temos como alicerce as dúvidas do Ronaldo. E você provavelmente deve estar errando. Eu sei porque eu errava nisso. Eu vejo meus alunos novos errando nisso. Preocupados em antecipar gain. Preocupados com o objetivo final da operação. E isso não pode ser uma preocupação nunca. Você entra numa conformidade entrando na operação, não quiser, não entra na operação, parte para uma próxima. Entrou na operação, dali para frente, tudo tem que ser seguido à risca. Não esqueça isso. Até a próxima aula. Opa! Vem fazer parte do meu grupo do Telegram. Eu posto muito conteúdo exclusivo por lá, dou dicas, crio aulas e até mesmo crio turmas para o meu curso online exclusivamente para a galera que está realmente interessada em estudar e aprender. O link direto para você acessar está aqui no YouTube na descrição desse vídeo. Te vejo por lá.